Vazou a proposta do Flamengo pela contratação mais cara do clube. Vamos falar isso, mais um negócio fechado, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, achando o sininho da notificação. Deixa o teu like, se inscreveu, se não se deixou o like. Toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, torcedor rubro-negro, e com muita informação nesse sábado, hein, rapaz? Tá aí, Flamengo finalizou os últimos preparativos para encarar a equipe do Fluminense amanhã às 7h30 da noite, horário de Brasília, diretamente do estádio do Maracanã. Jogo importantíssimo para todos nós rubro-negros, para que o Flamengo consiga retomar a liderança do Campeonato Brasileiro, apesar de que o Cruzeiro enfrenta a equipe do Juventude no seu mando de campo, né, no estádio do Mineirão. Então é provável que o Cruzeiro some esses 3 pontos aí jogando em casa. Entretanto, é sempre válido lembrar que o Flamengo tem um jogo a menos em relação à equipe do Cruzeiro, que pode, de certa forma, desequilibrar ali. E esse jogo a menos é fora de casa no Recife contra a equipe do Sport, beleza? Bom, o Flamengo também, depois de encarar o Fluminense, vai encarar a equipe do Red Bull Bragantino, meu parceiro. Pois é, a partida ocorre na próxima quarta-feira, dia 23, em Bragança Paulista, 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde o Flamengo jamais conseguiu ganhar desde que o Bragantino virou Red Bull, desde que eles foram vendidos, né, para a Red Bull. O Flamengo jamais conseguiu ganhar do Red Bull Bragantino jogando fora de casa. Um negócio assim realmente impressionante. A partida acontece às 9h30 da noite no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Não vai acontecer no Nabi Abichedi, como acontece de costume, porque o estádio está em obras, galera. Já temos, inclusive, aí o valor do ingresso para a torcida visitante do Flamengo. Então, alô, torcedor rubro-negro aí de São Paulo, visitante, R$ 120 a inteira e R$ 60 a meia entrada. A venda começa nesse sábado somente pela internet. Já começou, aliás, a partir das 10 horas da manhã. Os sócios torcedores também podem fazer check-in desde a última sexta-feira, dia 18. A torcida do Flamengo também pode comprar ingresso pela internet, galera. E vai lá retirar naturalmente no estádio Cícero de Souza Marques, beleza? Confronto importantíssimo. Rival do Flamengo aí, carne de pescoço, e que tá na 3ª colocação do Campeonato Brasileiro. Então é importante esse jogo pro Flamengo contra o Red Bull Bragantino. Agora, um tremendo absurdo é o Fortaleza, que vai enfrentar, aliás, o Ceará, melhor dizendo, que vai enfrentar o Flamengo na capital do Ceará, Fortaleza, vai colocar o ingresso à venda por cerca de R$ 250, meu amigo. Caro pra carilha, né? Eles sabem que o torcedor rubro-negro cearense é muito apaixonado pelo Flamengo, então sempre vai tentar dar o máximo ali para comprar o ingresso. É um verdadeiro absurdo isso que acontece. Enfim, vamos avançando aí, tem mais coisa pra gente conversar. A CBF liberou o atacante John Kennedy, torcedor, para ser relacionado para o confronto diante da equipe do Flamengo em jogos de fim de semana. Os atletas não regularizados precisam ter o seu nome publicado no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, até às 7 horas da sexta-feira, antes da partida. O nome do John Kennedy foi publicado, entretanto, fora do prazo, às 8h38, porém, mesmo assim, o jogador vai poder enfrentar o Flamengo. Isso porque a CBF entende que o Fluminense enviou toda a documentação dentro do prazo e restava apenas um documento por parte da Federação Mexicana de Futebol, galera. Então, tá disponível, o John Kennedy vai enfrentar o Flamengo. Enfim, venha quem vier, Flamengo, vão para cima deles para conquistar mais essa vitória. Pessoal,
Desunião entre clubes põe em xeque o projeto da Liga do Futebol Brasileiro, que seria formado pelos clubes do futebol brasileiro. Flamengo, Corinthians e Palmeiras, 3 dos que mais faturam no Brasil, não assinaram os documentos com diretrizes comerciais para a Liga Unificada. A principal discordância está em uma cláusula que determina a diferença entre o que mais recebe e o que menos recebe não pode ser superior a 3,5 vezes, minha galera. Essa regra se aplicaria a todos os ativos que seriam negociados, incluindo direitos de transmissão, placas de publicidade, naming rights, entre outros. É um completo absurdo e não tem que valer mesmo. Se o futebol brasileiro é o que é muito em função do Flamengo. Olha o tamanho da torcida do Flamengo. Hoje no Brasil nós temos o quê? Qual que é a população brasileira? 210, 220 milhões de habitantes. Só o Flamengo tem de 45 a 50 milhões torcendo pelo Flamengo. Se retirar da conta aqueles que não têm nenhum clube, que não se identificam por nenhum clube, não seguem nenhum clube, se botar na conta esses daí, né? O Flamengo tem metade da população brasileira que gosta de futebol. Então como é que você vai pagar a mesma coisa pro resto? O exemplo que eu sempre cito aqui, você acha mesmo que um anunciante, ele recebe a mesma audiência num jogo que está envolvido o Flamengo, ou então a mesma audiência numa partida que está envolvida o Sport, o Mirassol, entre outras equipes do futebol brasileiro? Pouco creio que isso aconteça. Pouco creio mesmo que isso aconteça. Aí tá aqui. Em 2024, apenas com os contratos de TV e streaming, o Flamengo arrecadou 222 milhões, o maior valor. Já o Atlético Paranaense recebeu 30 milhões, o menor montante, representando uma diferença de quase 10 vezes. Mas o Atlético Paranaense é pequeno. O Atlético Paranaense só tem torcida no Paraná. E mesmo assim, se você pegar todo o estado do Paraná, a maioria das pessoas no estado do Paraná torcem para o Flamengo. Tem lá uma disputa com o Corinthians e coisa e tal, né? No Paraná, não sei como é que tá essa situação. Mas a torcida visitante do Flamengo lá tá sempre lotada. A torcida visitante do Atlético aqui nem sempre tá lotada. Então existe uma grande diferença entre essas forças. O plano era começar a organizar o campeonato a partir de 2027, algo que nesse momento é quase impossível. É quase impossível porque eles querem fazer com que o Flamengo ganhe menos. E o BAP, presidente do Flamengo, de forma nenhuma pode deixar que isso aconteça. Que o Flamengo ganhe menos do que ele ganha hoje, para fazer doação. Né? Que é doação. É ter pena, porque depois eles não tem pena da gente não, hein? Ganha a gente, zoa a gente, porque é cheirinho, porque não tem pena não, hein? Quem tem pena é galinha, meu amigo. Né? Pelo menos eu penso dessa forma. Galera, o Vitor Hugo vai se representar o CT do Urubu na próxima segunda-feira e vai virar a opção do técnico do Flamengo, Felipe Luiz. Clube decide reintegrar o meia após desistir da negociação com a equipe do Famalicão de Portugal. Portanto, já tem data marcada para o jovem de 21 anos. Vai se representar na segunda-feira e vai ficar à disposição do técnico Felipe Luiz, que já disse em outras entrevistas que gostava do jogador, que é um jogador que dificilmente perde a bola, enfim. O Flamengo tá precisando de fato de opções ali para o meio de campo, né? Pelo menos para compor o elenco de certa forma. O Flamengo tem algumas falhas ali, algumas carências no seu elenco, sobretudo com a lesão do Pulgar, e infelizmente terão umas lesões pela frente.
terão suspensões, jogadores, enfim, fora, como está o Bruno Henrique agora de forma injusta, até o que fizeram com o Bruno Henrique, eu já conversei aqui com vocês. Então vai ser mais uma opção aí pro elenco do Flamengo, beleza? Pessoal, há um entendimento da cúpula do Flamengo que não há atraso na busca por reforço. Olha, eu discordo, viu? O argumento é que a janela abriu no dia 10 de julho e vai até o dia 2 de setembro. Mas há uma garantia de que não se repetirá outros anos em que reforços chegaram no final da janela. Pois é, mas a temporada tá indo. Tá passando jogo de Campeonato Brasileiro, Flamengo e Fluminense, Flamengo e Bragantino, Flamengo e Atlético Mineiro, depois Flamengo e Atlético Mineiro de novo, depois tem Flamengo e Ceará no Ceará, aí depois tem o Internacional pela Libertadores e vai passando e não chega a ninguém. Tudo bem que já acertaram a contratação do Carrascal, mas não tá no bid, meu amigo. Tem que esperar mais. Tem que esperar mais. Né? Já tô ficando meio com o pé atrás aí com o seu José Boto. Aliás, o Thiago Asmar trouxe uma informação que ele supostamente teria vazado o documento. Olha, vocês estão vendo aí? Isso aí seria o documento da proposta do Flamengo para o atacante da Lazio, o Tati Castellanos, né? Que o Flamengo estaria pagando, oferecendo pelo menos 20 milhões de euros, mais 5 milhões de euros em bônus a serem discutidos, tá? Ou seja, uma proposta de 25 milhões de euros pelo atacante da Lazio, né? O dirigente da Lazio já se pronunciou sobre esse interesse do Flamengo, dizendo que não está interessado em vender o jogador. A Lazio hoje está com transfer ban, não consegue contratar ninguém para o seu elenco, então se desfazer do atacante não vai poder buscar uma reposição para o elenco, tá? Então a tendência é que eles não negociem essa situação. Entretanto, o Thiago Asmar soltou esse documento e muita gente, caramba, Pedro, como é que pode isso? Tá tudo vazando do Flamengo. Tem que botar um cano PVC aí, tá complicado, Pedrão, que coisa e tal, né? E aí, meus amigos, tem alguns detalhes nesse suposto documento. Primeiro, o escudo, ele tá com o escudo antigo do Flamengo. Não tá o escudo novo do Flamengo, né? Que inclusive é esse aqui, ó. Esse aqui já é o novo. Apesar de estar bordado, não dá para ver, aquele ali já é o novo, né? Tá com o escudo antigo do Flamengo, né? Aqui, eles colocaram proposta pelo atleta Tati Castellanos. Botou Tati. É um apelido que ele tem, né? O nome dele é outro. E, geralmente, as propostas, elas têm um cunho mais formal, né? Elas respeitam uma certa liturgia ali da situação e colocam, geralmente, o nome inteiro do atleta, né? Então, assim, esses pontos chamaram a atenção de ser possível que o documento fosse falso. O Flamengo, identificando essa publicação de documento do Thiago Asmar, publicou uma nota falando o seguinte: trata-se de um documento obviamente falso, com inconsistências evidentes e diversos elementos que atestam a sua inautenticidade, como data de nascimento incorreta, tem isso, colocar a data de nascimento incorreta do cara no documento, uso do apelido em vez do nome completo, escudo do clube fora do padrão oficial, o que a gente comentou aqui. A falsificação de documentos é crime prevista no Código Penal brasileiro. Além disso, a divulgação e circulação desse tipo de material apenas contribuem para a desinformação da torcida rubro-negra. Em relação ao atacante argentino, o Flamengo esclarece que o seu diretor executivo de futebol, José Boto, de fato entrou em contato com o agente do atleta para obter informações preliminares sobre o jogador. Quanto que custa, quanto que ele gostaria, se ele gostaria de viver no Rio de Janeiro. Ele disse que gostaria. No entanto, não houve avanço nas conversas,
nem qualquer proposta enviada a Lazio. A contratação desse rapaz seria a contratação mais cara da história do Flamengo. Cara, fica bem difícil de avançar nessa situação, porque a Lazio, ela tá com transfer ban e não pode contratar. Então, por mais que entre dinheiro, ela vai contratar outro, não pode. Que tá com essa situação do transfer ban. Então, é uma situação delicadíssima. Gente, veja, não estou culpando o Thiago Asmar, ele publicou uma nota pedindo desculpa, dizendo que ele foi usado, que uma pessoa do Flamengo usou ele, né, mandando aquele tipo de coisa. Acho que o Flamengo tem que achar esse tipo de pessoa, esse tipo de X9 que tá dentro do clube, falsificando documento. Essa pessoa está dentro do clube cometendo crimes, criando crise no Flamengo, vazando coisa que não existe. O Flamengo tem que estar atento e tem que achar quem é o cidadão que está vazando, já vazou print, já vazou, enfim, não estou dizendo que é a mesma pessoa, mas tem que procurar e tem que achar e tem que pegar e tem que mandar embora. Que esse cara não quer o bem do Flamengo. Tenho certeza em relação a isso. Tá? O Flamengo não descarta a contratação do jogador, mas trata como muito difícil. Como eu disse, seria a contratação mais cara da história do Flamengo. Flamengo reajusta salário de Wallacian e aumenta a multa rescisória do atacante, galera. Atacante é um dos jovens destaques do elenco rubro-negro. O tempo de contrato não foi alterado, ele segue com o seu vínculo até o final do ano de 2027. Entretanto, o Flamengo foi lá e deu uma ajustada ali no salário do Wallacian, que ganhava 2 Guaravita e uma Mariola. Tô brincando, não sei quanto que ele ganhava, mas é merecido, tem que ganhar mais. É um garoto que vem fazendo a diferença no Flamengo, fez no Mundial, um jogo grande contra o Chelsea, já fez no Allianz Parque contra o Palmeiras, deve ser titular nesse jogo diante da equipe do Fluminense. A multa rescisória do jogador era necessário para subir a multa, subir o salário dele também. A multa era de 51 milhões para o mercado nacional e subiu para 300 milhões de reais para o mercado nacional. A multa para o exterior subiu de 50 milhões de euros para 60 milhões de euros, 389 milhões de reais. As atuações recentes do Wallacian fizeram o jogador ser monitorado por clubes do exterior. Um deles é o Wolverhampton, da Inglaterra. Entretanto, não há propostas oficiais pelo atleta oficialmente. Né? O Wolverhampton que adora vir aqui no futebol brasileiro e contratar. Levou o André do Fluminense, levou o João Gomes do Flamengo, tá levando o John Arias agora, já levou praticamente o John Arias do Fluminense, entre outras equipes. Portanto, o salário do Wallacian subiu, pessoal, e subiu de forma justa, e é assim que tem que ser, beleza? Flamengo é notificado de pré-contrato de Matheus Cunha com o Cruzeiro, minha galera. Olha aí, em reta final de vínculo com o rubro-negro, goleiro define futuro e será jogador do Clube Mineiro a partir de janeiro. Partes avaliam possibilidade de liberação imediata, portanto, o Matheus Cunha será jogador do Cruzeiro, beleza? Não há qualquer possibilidade de uma investida do Flamengo nesse momento pela contratação do atacante Anderson Talisca. Segundo informações do clube, o perfil do jogador não se encaixa nas exigências táticas do técnico do Flamengo, Felipe Luiz. Segundo a análise interna, Talisca já atua numa posição já preenchida no elenco que não apresenta os índices ideais de pressão e recuperação, pontos considerados inegociáveis pela atual comissão técnica do Flamengo. Você que está aí, se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.